Fala pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui justamente para a gente entender um pouquinho da aplicação desenvolvida em sala de aula, né? De como a gente configura um sistema supervisório básico, tá? Como a gente faz as leituras básicas aqui utilizando o protocolo Modbus Serial, né? Para poder implementar o projeto da disciplina, tá? Então, vamos embora. Então, inicialmente a gente vai estar usando o software SCADA-BR. Aqui está um esquemático simples de como é que o SCADA-BR ele trabalha, né? A configuração aí como um dispositivo mestre solicitando informação de um escravo. Então a gente vai ter duas coisas importantes. A gente vai ter o data source, que é a nossa fonte de dados, que vai estar responsável aí por estabelecer a comunicação com um dispositivo escravo. Tá? Então, basicamente, o SCADA-BR aqui, nesse nosso caso, vai estar atuando como mestre, tá? E vai requisitar informações de um escravo, por exemplo, um CLP, um controlador qualquer. No nosso caso, a gente vai estar usando um Arduino. Então, o Arduino lá, o CLP, ele vai estar monitorando várias variáveis, né? Tem aqui temperatura, o extrato de entrada digital, um valor numérico. E o data source aqui, ele vai estar solicitando as informações do nosso hardware, tá? Então, o data source é a fonte de dados e essas variáveis, digamos assim, vão ser os pontos dos nossos dados, que é chamado dentro do SCADA-BR de data point, certo? Então, só para a gente entender esse conceito inicial antes da gente ir para a aplicação de fato. Então, vamos começar vendo aqui o caso aqui do código do Arduino, que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Parte desse material foi desenvolvido com base nessa fonte aqui do canal do Celso Automação, e utilizando a biblioteca do protocolo Modbus Serial desenvolvido pelo professor André Sarmento, tá? Que está disponível no GitHub. Tá? Então, posso deixar esse link disponível na descrição, caso vocês queiram. Então, vamos embora. Primeiro passo, a gente tem que ter a biblioteca instalada, né? Então, você vai baixar lá a biblioteca lá da página do André Sarmento, tá? São justamente esses arquivos aqui, tá? Não precisa de todos, seria só a pastinha do serial, mas eu já deixei todos instalados no meu computador. Então, basicamente seguir aquele caminho, né? Este computador, documentos Arduino, libraries, tá? Bibliotecas, e cola aqui as bibliotecas para a gente poder estar utilizando. Tá? Isso aí já vai deixar o Arduino habilitado para a gente poder utilizar. Então você abre o Arduino, fecha e abre o Arduino novamente, já vai estar instalado, pronto para uso. Então o que acontece? Aqui eu já comecei fazendo a inclusão das bibliotecas, né? O Modbus e o Modbus Serial. Aqui embaixo já está o mapeamento do meu hardware. Então, basicamente, eu vou ter um botão que vai funcionar como uma entrada digital. Eu tenho um pino analógico para funcionar como uma entrada analógica para a gente também. Tem um pino de PWM, onde eu posso acionar uma saída analógica, digamos assim, tá? Usando o PWM. E eu tenho um pino digital, tá? Também aqui no pino 13, para que eu possa fazer acionamento. Então, eu tenho entradas analógicas, entradas digitais, saídas analógicas e saídas digitais. A gente inicializa o processo aqui criando um objeto aqui, tá? Chamado de Modbus Serial MB, tá? Vai ser o nosso objeto. Inicializando aqui o void setup, declarando aqui quem vai ser entrada e quem vai ser saída, tá? E aqui a configuração dos parâmetros Modbus Serial. Né? Então a gente vai estar trabalhando aqui no modo serial, um baud rate aqui de 9600, né? Uma comunicação aqui de 8 bits, sem paridade, né? Com um bit aqui, tá? Um bit aqui de verificação. O endereço aqui do nosso escravo, né? A gente vai estar vendo o endereço número 1. Eu poderia estar numa rede aqui com vários, digamos assim, Arduinos conectados na rede aqui, nessa rede serial. E cada Arduino eu poderia estar com o endereço mandando informações diferentes para o nosso supervisório, tá bom? Então, eu vou estar inicializando aqui, tá? Isso ainda dentro do void setup, ó, configurações iniciais. Inicializando aqui os objetos relacionados ao tipo de variável que eu estou querendo comunicar com o Modbus. Então, a primeira delas aqui vai ser o tipo coil, tá? Que só vai assumir 2 estados, é uma saída de 2 estados. Lembrando aqui, no caso ela é uma booleana, né? É booleana, e é do tipo RW. Então, permite aqui o read e write, eu posso fazer leitura e escrita de dados. Eu estou inicializando ela em 0. Por quê? Porque para início de teste da comunicação, eu vou inicializá-la com os valores iniciais
inicializar com valores iniciais fica meio redundante, né? Mas eu vou estar inicializando com um valor pré-determinado para que eu possa identificar se realmente esse dado está chegando de forma coerente dentro do meu data point quando eu for criar lá no ScadaBR, certo? Aqui é um registrador do tipo input status, tá? Só serve para escrita. Então aqui seria relacionado à nossa entrada digital. Então tem aqui saída digital é o coil, o input de status vai estar relacionado à nossa entrada digital, certo? Aqui eu posso adicionar nesse registrador aqui de até 16 bits, né? É o input register, tá? É um dado aqui que serve apenas para a nossa leitura. Eu vou estar relacionando esse meu input register aqui justamente com nossa entrada analógica, certo? Nossa entrada analógica, que eu vou estar predeterminando. Tá? Então, dado apenas de leitura, tá? E aqui por último eu estou colocando o holding register, tá? Registrador tipo holding, tá? Ele é configurável como read e write, eu posso escrever, né, ler ou escrever uma informação. Estou colocando o valor 25, tá? Nesse registrador aqui que tá, todos estão com offset 0, né? Todos começam com offset 0 aqui, tá? Para ajudar a gente na identificação dentro do software, tá bom? Então esses são os valores iniciais que a gente vai encontrar dentro do Modbus quando a gente for lá para o ScadaBR, tá bom? Então vamos lá, seguindo aqui dentro do nosso loop eu tenho o comando mbtask, tá? Que faz a atualização aqui dos dados nessa comunicação Modbus. E a gente vai verificar essas outras informações que estão comentadas aqui mais à frente, certo? Então, mais inicialmente a gente vai estar pegando esses valores aqui e apresentando lá no ScadaBR. Então, partindo aqui para o ScadaBR, o meu já está aberto, tá? O meu já está aberto. Se você está abrindo pela primeira vez, pode ser que apareça de uma forma diferente. Mas, basicamente, o que a gente vai estar fazendo aqui é começar a criar o nosso data point. Então, eu vou estar vindo aqui, ó, ou melhor, data source, né? Criar nosso data source. Vem aqui em data source, dou um clique. Vou criar aqui um novo data source. Para isso, eu vou definir qual tipo de comunicação que eu vou estar utilizando. Eu procuro aqui o protocolo Modbus Serial e clico aqui no mais, tá? Adicionar aqui. Colocar um nome, tá? Que eu sugeriu para mim já Arduino Modbus, tá? Eu vou deixar só o Arduino MB, tá? Arduino MB. O período de atualização, inicialmente eu vou deixar um período de atualização de 2 segundos, tá? 2 segundos não, até 5 segundos, tá? 5 segundos. Depois que ele estabelecer a primeira rodada aqui de comunicação, eu vou estar fazendo essa alteração desse tempo, para que ele atualize com a velocidade um pouquinho maior, tá? O timeout está em 500 milissegundos, eu vou deixar em 2000, tá? Timeout seria basicamente o tempo de estouro aí da tentativa de comunicação, né? Para ele poder refazer, ter essa retentativa. E aqui eu tenho mais 2 retentativas para estabelecer a comunicação. Deixa marcada a opção aqui de quantização para que a gente possa, assim que a gente iniciar a comunicação, ele contabilizar aí os 5 segundos e ficar fazendo a atualização de forma constante. Se a gente não marca essa opção, a informação ela é atualizada de forma aleatória. Então, em um dado momento é que o Scravo Modbus vai começar a responder e só a partir daí, que é a partir de 5 em 5 segundos, tá? Então, rolando aqui, né, a gente não vai alterar essas outras configurações, certo? A porta de comunicação é interessante a gente verificar aqui na ideia do Arduino qual a gente está utilizando. Então, se eu vier aqui, ó, a porta a gente tem a COM4, certo? Que a gente já enviou esse código, inclusive, né? Previamente, esse código já deve ter sido enviado para o Arduino, tá? Então, porta COM4, 9600, certo? Então aqui, ó, data bits, como a gente configurou lá, né? São 8 bits. Os bits de parada, 1 bit, por isso que tem, e a paridade é nenhuma. Por isso que lá está escrito, ó, 8N1, tá? O data bits é 8, sem paridade, com 1 bit aqui de parada, ok? Então voltando para cá, tá? Já fiz todas as minhas, não preciso alterar, né? Por enquanto esses outros detalhes. A gente vai estar fazendo a identificação do nosso escravo na rede. Então salvar aqui esse nosso data source, já notificou aqui que foi salvo.
e eu vou fazer a pesquisa por nós aqui, tá? Então eu dou um clique aqui, ele vai inicializar a procura. Eu devo aguardar alguns segundos, ó, ele já localizou para mim o escravo com o endereço número 1, tá? Então eu posso dar um clique aqui e já cancelar, porque ele já localizou esse escravo na rede, certo? Então aqui eu já tenho uma janelinha de leitura de dados Modbus. Lembra que a gente predefiniu alguns valores? A gente já consegue fazer essa comunicação e ver se esses dados estão chegando aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou pegando aqui o ID do escravo, que é o escravo número 1, que foi localizado aqui. Eu vou pegar um dado tipo bobina aqui, né? Qual é o status? O offset é em 0, tá? Se a gente olhar lá novamente, né? A nossa bobina está com offset 0. E aí eu vou fazer número de registradoras, né? Eu não vou pegar 100 leituras, vou colocar apenas uma leitura para a gente poder visualizar aqui. Então, se eu clicar aqui em ler dados, ele tem que extrair aquela informação da MB Coil que está aqui, ó, que seria o false, tá? Então, vamos ler os dados aqui, aguarda alguns segundos, tá? E ele vai retornar para a gente o valor false, tá vendo? Offset 0 está false. E assim eu posso sair fazendo com os outros, por exemplo, a input status, que ela está em true, né? Verdadeiro, eu posso fazer a leitura aqui dos dados. E aqui de cara a gente já vê que a informação ela já está correndo, né? Tá chegando aqui para a gente, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a adição aqui dos data points, né, que vão ser necessários para a gente poder estar fazendo essa comunicação. Então vamos adicionar os data points, né, a partir do teste de localizador de ponto, tá? Que fica mais fácil da gente poder fazer a configuração do que fazer manualmente ali embaixo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, a informação do ID do escravo, aqui é o escravo número 1. Primeiro data point que eu vou registrar vai ser a nossa saída digital, né? Que é a nossa bobina aqui, né? Vou deixar como bobina, é um dado tipo binário, o offset é o 0. Ok, nada aqui eu preciso alterar. Fazer leitura, o valor como pré-configurado tem que aparecer para a gente como o false, certo? Se é false, ok, tá tudo certo, eu vou adicionar meu primeiro ponto, meu primeiro data point. Então eu vou clicar aqui em adicionar ponto. LED, tá? LED. Posso colocar até como esse nome que está sugerido aqui, né? O LED 13, tá? Que é o LED que está conectado lá no pino número 13 no meu Arduino, tá? Minha saída aqui. Então, depois que eu estou com essa telinha aqui, ó, do ponto já pré-definido, eu clico em salvar. E ele já criou para mim, ó, o meu primeiro data point, tá? Que eu vou utilizar ali como uma espécie de tag para que eu possa fazer identificação e relações, enfim, dentro do meu Modbus, dentro do SCADA BR, tá? Para que ele envie informações ou receba informações aí do meu hardware através do protocolo Modbus, beleza? Vamos fazer isso para as outras variáveis. Então, estou pegando aqui, ó, vamos verificar lá, agora eu vou ter o botão, tá? Que vai ser um input status, ele é só de leitura, tá? E ele está no pino 8, tá? O botão que está relacionado ao pino 8. Tem que aparecer o valor true. Então, voltando para cá, eu vou fazer aqui agora entrada discreta, ó, input status, tá? Tipo binário, offset 0, ok, vamos fazer leitura. E aqui vai atualizar para true. True, pronto. Então, o dado está correto. Vamos adicionar o ponto, tá? Botão 8 já estava pré-configurado aqui, que eu já tinha usado antes, ok? Salvei, então adicionei aqui, ó, botão 8, o LED. Vamos adicionar agora, né, os nossos dados analógicos. Então, vou estar pegando aqui, por exemplo, ó, o meu input register, tá? Meu input register aqui, que seria a minha entrada analógica, né? O tipo de dado aqui a gente vai modificar esse dado e a gente vai fazer a verificação se esse tipo de dado está correto. Então, tem vários tipos aqui, tá? Vários tipos, por exemplo, aqui tem o inteiro de 2 bytes sem sinal, caso eu queira pegar esse sinal da forma inteira aqui com o sinal, tá? Eu vou estar jogando essa opção aqui, ó, de inteiro de 2 bytes sem ou com sinal. Eu posso estar utilizando qualquer uma das duas. Deve retornar o valor lá para a gente. Então, é o nosso input register, tá? Observando lá o input register, tá? Tá aqui, ó. O valor que tem que dar é o valor inteiro 8, tá? Que ele tem que estar pegando para a gente lá.
Então, inteiro de 2 bytes com sinal, o offset novamente ele é 0, tá? E vamos fazer a leitura. O que deve aparecer para a gente é o valor 8 aqui, tá? Aguarda alguns segundos e o resultado vai ser 8, justamente. Ele está pegando lá o valor certinho e eu vou fazer a adição desse ponto. Tá? Adicionando o ponto, tá? Coloquei aqui analógico, vou colocar a 0, tá? Para que fique mais, a descrição fique melhor aqui, certo? Salvei aqui mais um ponto, ok. E vamos fazer agora a adição da nossa saída de PWM. Seria o holding register aqui, o registrador tipo holding, tá? Vou deixar também como inteiro 2 bytes com sinal e vou fazer a leitura. O valor que deve aparecer para a gente é o valor 25, tá? Que a gente pré-estabeleceu aqui. Então, faço a leitura aqui. Aguardo alguns segundos e aí o valor 25 aparece aí na tela. Opa, tudo certinho. Vamos adicionar o ponto, tá? Esse PWM ele está relacionado ao pino 5 do nosso Arduino. Então, voltando para cá, vou colocar aqui PWM5. Tá? Já estava aqui nas opções. Salvei aqui, ok. O status dessas variáveis estão todas desligadas por enquanto. Eu vou ativar, tá? Vou ativar, habilitar todos os pontos. Né? Então, essa comunicação já está pré-configurada aqui dentro do nosso data source. A gente tem o data source e dentro do data source a gente tem o data point, como a gente viu naquele esquemático lá no começo desse vídeo. Então o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou ativar aqui o meu escravo, ativar aqui, né, o meu data source para que eu possa visualizar esses dados. Então clicando aqui, né, ali deu um probleminha aqui de tempinho de comunicação. Aguardar alguns segundos, ver se ele resolve. Deixa eu tentar salvar novamente. Deixa eu voltar na watchlist aqui. Então vamos tentar ativar mais uma vez. Ele está falando que o timeout aqui está excedendo um pouquinho aqui o mínimo que ele precisa, né? Então aqui ele ativou, mas vamos ver se o dado de fato já está chegando lá dentro da minha watchlist, certo? Então o que é que acontece? Esse dado tem que atualizar de 5 em 5 segundos. Vamos ver aqui esse LED aqui do pino 13, como é que ele está se comportando, né? Que ele tem que aparecer apenas com o dado true. Mas o que está acontecendo aqui, ó, ele está dizendo que o valor do ponto pode não ser confiável. Então ele está um pouco lento aqui, ele não está fazendo a leitura. Então vou fazer um procedimento rápido aqui para a gente tentar reativar esse nosso data point, ele consiga ficar ativo e mandando os dados da forma correta, tá?